O que comer no pré-treino? Essa é a dúvida de muita gente que treina independente da modalidade. Luta, jiu-jitsu, boxe, karatê, corrida, bike, musculação, muita gente se perde no pré-treino e acaba comendo muitas vezes o que não deveria, pensando que está acertando e muitas vezes está errando. Então fica até o final desse vídeo que você vai aprender tudo sobre pré-treino e vai ver que não é tão simples como você talvez imagina. Vamos lá, o pré-treino. Muita gente se preocupa com o que comer 30, 40, 60 minutos antes do treino, que é a famosa refeição pré-treino. Isso tem sentido, a refeição pré-treino, ela é essencial para começar. Muita gente pensa que tem que comer ali 40, 60 minutos antes, e aqui já vai uma primeira informação que desmistifica isso. Não é essencial a refeição pré-treino. Ela pode ser útil, pode ser feita, mas porque ela não é essencial 40, 60 minutos antes. Aqui vai uma informação muito importante. O pré-treino, de fato, começa de 4 a 6 horas antes do seu treino, e não 60 minutos antes, né, que seria uma hora antes do seu treino. Por quê? É o tempo que o nosso corpo leva para fazer digestão do alimento, do carboidrato principalmente, que vai ser armazenado como estoque ali de glicogênio, fonte de energia. Eu vou resumir como funciona esse processo já já. Esse processo todo demora de 4 a 6 horas, ou seja, o seu pré-treino de fato começa de 4 a 6 horas antes. Isso significa o quê? Por exemplo, se você vai treinar às 7 da noite, por volta ali do meio-dia já começa o seu pré-treino. Significa que se você não come carboidrato adequadamente, pensando que ele é um vilão, se você busca ali por um período uma definição muscular maior, perder um pouquinho de gordura corporal, muita gente acaba, né, restringindo o carboidrato. Então, se você faz isso no almoço, corta o carboidrato, por exemplo, come só salada e frango, sem nenhum tipo de carboidrato, arroz, feijão, batata, mandioca ou macarrão, o seu estoque não foi preenchido. 6 horas depois, ali você decide às 6 da tarde, uma hora antes de treinar, comer um pouquinho de carboidrato, uma banana ou até mesmo uma banana com mel, que é um carboidrato de rápida digestão, rápida absorção. Seria uma refeição adequada para o pré-treino, tem que ser um carboidrato de rápida digestão, mas não dá tempo de preencher esse estoque de energia, o estoque de glicogênio muscular. Não tem tempo de formar todo o estoque. Significa que você vai ter um bom treino? Jamais, porque precisa desse estoque preenchido. Imagina como se fosse uma bateria de celular. Se você preenche o estoque 6 horas antes, você chega no seu treino ali uma hora antes com 80% de bateria. A refeição pré-treino vai preencher esses 20% que faltam. Então a refeição pré-treino é um complemento para ajudar a completar o estoque de energia que já deve estar formado e também ajudar a poupar esse estoque. O que é poupar? Durante o treino você deteriora um pouquinho desse glicogênio muscular, né? Você depleta glicogênio, que é a tua energia. Por isso que a gente cansa, no fim do treino está mais cansado. Só que quando você coloca essa refeição pré-treino, você ajuda também a poupar. Esse estoque ele não esvazia tão rápido. Então, por isso, pode ser útil. Mas se você não fizer essa refeição pré-treino uma hora antes, o seu estoque estando bem formado, você vai conseguir realizar um bom treino de qualquer modalidade, desde que esse carboidrato de 4 a 6 horas antes também esteja direcionado e quantificado para o seu peso, para a sua necessidade. Então não basta somente comer carboidrato. Ele tem que estar calculado. Quanto de carboidrato? Falei isso em um vídeo recente aqui no canal, também sobre performance nos treinos. Pode variar de 4 até 7, 8 gramas de carboidrato por quilo corporal, o que significa que é muito carboidrato, tá? Não é pouco. Não são, por exemplo, o que significa? Exemplo rápido aqui para quem não viu o outro vídeo. 4 gramas de carboidrato por quilo corporal, vezes 100 quilos. Uma pessoa que pesa 100 quilos, 400 gramas de carboidrato no mínimo para ter uma boa performance e um bom estoque de energia. Se você está em fase de emagrecimento, busca uma definição maior,
tem que ingerir ali uns 2,5 gramas, 3 gramas de carboidrato, um pouquinho menos, mas não pode reduzir muito porque senão cai performance. E você precisa do carboidrato para treinar bem, se você busca a definição para ter energia e gastar mais calorias durante o treino. Então é basicamente assim que funciona. Como que funciona o processo de digestão que eu comentei aqui com vocês, de estoque de energia, como que ele é preenchido? Então vamos lá, resumidamente para vocês entenderem. Você come hoje aqui um arroz, macarrão, arroz e feijão, um carboidrato, mesmo ele tendo bastante fibra. Aveia é um carboidrato rico em fibra, que por sinal não é interessante comer 1 hora antes do treino. Sempre mais longe esses carboidratos ricos em fibras. Você acabou de ingerir, a digestão começa na boca através de algumas enzimas, por exemplo, a amilase salivar, já começa ali a quebra do carboidrato. Depois vai para o estômago, o processo de digestão começa a se completar, vai para o intestino. No intestino, ele é absorvido como glicose e vai para o seu sangue, vai para a corrente sanguínea. Então, o seu sangue está ali correndo glicose. Os tecidos que dependem de glicose, que são vários no nosso corpo, até o nosso cérebro utiliza 130 gramas de glicose por dia para funcionar. Isso também mostra que se você faz uma dieta muito restrita em carboidratos, seu cansaço mental aumenta. Você fica com raciocínio lento no treino. Então, se você faz um treino de futebol de 1 hora e meia, você precisa raciocinar para dar um passe, onde você vai colocar a bola, um vôlei. Se você faz uma luta, você tem técnica envolvida que você tem que prestar atenção. Se você faz um crossfit, você tem que prestar atenção na técnica. E se você está com raciocínio lento, não presta atenção na técnica, você erra o movimento e pode se lesionar. Então, olha o que causa uma baixa ingestão de carboidrato. Então, seu cérebro consome muita glicose. São 130 gramas por dia. E durante o treinamento, acaba faltando um pouquinho de glicose. Por isso que a gente tem que ter uma boa ingestão nesse pré-treino, né, que começa 4 horas antes. Então vamos lá, continuando o raciocínio. Tem glicose na sua corrente sanguínea. Os tecidos vão utilizar como fonte de energia e vão armazenar. Onde é armazenada essa glicose? Boa parte no seu tecido muscular, porque você tem muito músculo no corpo todo. O tecido muscular acaba armazenando dentro dele como fonte de energia, que é o glicogênio muscular. Esse glicogênio, quando o carboidrato entra no teu músculo, ele puxa a cada 1 grama de glicose 3 gramas de água. Ou seja, significa o quê? Que o seu músculo começa a ficar mais hidratado, ele puxa mais água do que o próprio carboidrato. Então o músculo fica mais cheio, o que dá aquele aspecto de músculo mais denso, empedrado, forte. Por isso, quem busca ganho de massa muscular também não pode cortar carboidrato, porque senão o músculo fica sempre murcho, vazio. Isso não é bom, dá um aspecto de flacidez em mulheres, homens, tá? Então o músculo vai armazenar como reserva energética para usar durante o treinamento. E o fígado armazena uma parte, que é o glicogênio hepático. Significa o quê? Que quando começa a acabar o estoque de energia muscular, que é difícil, mas pode ser que acabe, o seu fígado começa a liberar um pouquinho desse glicogênio hepático para ser utilizado e fazer uma ressíntese como fonte de energia. É basicamente assim que funciona o processo. Então vocês concluem e conseguem ver o quê? Que não é tão simples, não é só pensar no que comer 1 hora antes, tá? Você pode comer 1 hora antes, como eu falei. Se você tem um estoque bem preenchido, faz uma refeição pré-treino. Aí vem o X da questão: o que comer no pré-treino? O que eu como? Uma banana. Eu já vi gente comendo mel, geleia, doce de leite. Como eu prescrevo muito para atletas, doce de leite no pré-treino, porque é um carboidrato de rápida digestão e rápida absorção. É muito útil. Só que vai depender quem está usando esse carboidrato. Aí que vem o segredo. Então presta muita atenção nessa informação, porque é valiosa e você pode individualizar e entender qual a sua necessidade no momento só com essas orientações que eu vou entregar no vídeo. O carboidrato de rápida absorção, glicose, açúcar, só é ideal para quem está no momento com uma insulina muito boa. O que significa? Você tem um hormônio produzido pelo pâncreas, que é a insulina. Quando você come carboidrato, a insulina pega essa glicose no sangue e joga para dentro das células. Basicamente isso. Quem tem uma insulina ruim, quando come carboidrato, a insulina não dá conta de pegar a glicose no sangue e jogar para dentro das células, ficando muito açúcar no sangue,
que significa ali um quadro de pré-diabetes. Você faz um exame de sangue e dá 130 gramas de glicose ali. Já é um sinal que sua insulina não está dando conta de fazer o serviço. Quando isso acontece? Quando a pessoa tem um alto percentual de gordura. Então, se você está com uma gordura um pouquinho alta no corpo, essa insulina tende a piorar. O que que significa? Que para você no momento de pré-treino, pode ser interessante comer apenas uma fruta que tem carboidrato, mas tem um processo de digestão um pouquinho mais lento. Por exemplo, uma banana, uma maçã, alguma fruta que não seja com muito bagaço, como laranja, por exemplo. Comer o bagaço da laranja pode causar um pouquinho de indigestão antes do treino. Exceto a laranja, qualquer fruta é válida, principalmente uva, que ajuda, além de ter carboidrato da própria fruta, tem bastante antioxidante importante, que ajuda no processo de vasodilatação e ajuda no transporte de oxigênio para o tecido muscular. Então é uma fruta que ajuda na performance, a uva pode ser muito útil. A melancia também ajuda na performance do treino. Para quem tem um pouquinho de indigestão com a melancia, 1h30 antes, 1 hora, porque a melancia tem citrulina na semente, que é um poderoso vasodilatador. Tomar um suco de melancia batido no liquidificador pode ser uma excelente opção de pré-treino para quem ainda não se beneficia comendo muito açúcar. A gente deixa para colocar açúcar no pré-treino em atletas mais avançados, que já têm um percentual de gordura bem mais baixo. A gente nem titula número, quantos por cento? Não, é só de bater o olho a gente consegue ter essa percepção se o atleta tem uma também alta demanda de glicose durante o treino, se o treino é muito intenso. Então, se você às vezes nem tem um percentual de gordura um pouquinho mais alto, mas está iniciando nos treinos agora, não treina tão intenso ainda, não é um treino tão forte, começa comendo uma fruta de pré-treino e caprichando nas refeições de 4 a 6 horas antes, tá? É assim que funciona o pré-treino. Espero que esse vídeo tenha te ajudado a entender tudo sobre o pré-treino, o que comer no pré-treino, quando utilizar. E para você não perder mais vídeos aqui no canal, não se esqueça de se inscrever, deixar o like e deixa aqui nos comentários se você curtiu esse conteúdo. E se você não quiser perder mais conteúdos, não se esqueça de se inscrever aqui no canal para ficar atento e receber as notificações dos próximos vídeos.